a questão 1. Então, olha só, uma prova de 2023 e ela se baseou num texto, olha só, de 2014, tá legal? Tranquilo, sem problema nenhum, e ele, de certa forma, é atual, né? Ok, vamos lá então observar o seguinte, olha só. O texto pode ser dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, apresenta-se a explicação sobre as características do lixo marinho. Então, a primeira parte, ela apresenta essa explicação, né? O que é o lixo marinho, caracteriza esse lixo marinho, correto? Beleza. Na segunda parte, a partir do quarto parágrafo, apresentam-se, e aí nós temos as alternativas. Então vamos lá, vamos ler as alternativas, depois a gente vai observar isso no texto, ok? Então vamos lá, a partir do quarto parágrafo, há campanhas de educação ambiental nas escolas, olha só como é que particulariza tanto assim, né? Comparações com outros países sobre ações legais, o que os outros países estão fazendo, a gente leu alguma coisa nesse sentido? Fenômenos da natureza provocados por essa poluição, então as consequências por meio dos fenômenos da natureza, será que aconteceu isso? Será que o texto abordou isso a partir aqui do quarto parágrafo? Iniciativas de estudo e redução dos impactos ambientais. Opa, estudos voltados aí para a redução dos impactos ambientais. A gente viu alguma coisa nesse sentido, a gente vai olhar lá. Leis criadas para reduzir o impacto no meio ambiente. Será então que a partir do quarto parágrafo nós temos as leis que foram criadas para reduzir esse impacto? Então vamos lá. Vamos observar então aqui, né, o primeiro e segundo parágrafo, falando então sobre esse lixo, né? Então olha só. Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas, dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e assim por diante, né? E aí ele fala que isso é um grave problema ambiental. E aí ele fala que o lixo de origem humana entra no mar, está presente nas imagens de animais emaranhados e materiais de todo tipo. E aí vai falando sobre os lixos, né? Os lixos oceânicos. E aí ele vai falar, olha, são os detritos orgânicos, né? As fontes do lixo oceânico são marinhas e terrestres, né? Ok, então, realmente, a gente vai perceber a primeira parte do texto, né? Os parágrafos 1º, 2º e 3º, realmente eles abordam essa explicação, caracterizam, né, o lixo, ok? Beleza. Agora a gente vai entrar no quarto parágrafo. Vamos então observar aqui, olha só. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas e envolve em todo o mundo cada vez mais pesquisadores e tomadores de decisão. Opa! Está mostrando aqui estudo. Todos eles estão engajados na luta pela diminuição desse problema social e ambiental. Ele vai falar sobre os impactos ligados à presença do lixo. Então, eles começaram a ser observados a partir de 50. Em 75, foi definido o termo lixo marinho. Essa definição da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos diz que é lixo marinho todo material sólido. Então, ele foi mostrando para você os estudos, as pesquisas. O número de publicações mundiais, científicas e não científicas, sobre esse lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 80. Esse aumento se deve a 3 processos. Ele vai mostrar para a gente quais são esses processos. Concorda comigo? Depois, ele mostra para a gente. Realizou-se em 2013, no Brasil, a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Olha a preocupação com esse meio ambiente. Que formalizou 60 propostas sobre o meio ambiente. Está vendo só? Então há essa preocupação realmente. Então você vai notar, realmente a partir do quarto parágrafo, há iniciativas de estudo e redução dos impactos ambientais. A tentativa de... Você vai notar então, por exemplo, a alternativa A. O examinador, ao bolar a questão, ele particularizou muito, olha, campanhas... Ele, a partir do quarto parágrafo, foi falado aqui sobre campanhas de educação ambiental nas escolas. O texto não trata disso a partir do quarto parágrafo. Isso extrapola a informação do texto. Houve comparações com outros países sobre ações legais? Nós não temos, a partir do quarto parágrafo, uma comparação com outros países. Concorda comigo? Isso também extrapola as informações do texto. Fenômenos da natureza provocados por essa poluição, isto é, a partir do quarto parágrafo, nós temos os efeitos dessa poluição. O texto trabalha os efeitos? Não, né? Os efeitos no fenômeno da natureza? Não. E ele fala, a partir do quarto parágrafo, sobre leis criadas para reduzir esse impacto? Não.
Então, você notou essas iniciativas de estudo e eu fui marcando para você ali a partir do 4º parágrafo, correto? Então, veja, é uma questão de interpretação e que a gente chama de interpretação localizada, que ela trabalha a estrutura do texto. Então, ela mostra para a gente, olha, os 3 primeiros parágrafos trabalharam a explicação sobre esse lixo e a partir do 4º parágrafo, justamente essas iniciativas de estudo, ok?